Boa noite, professor. Acho que o áudio está desligado. Obrigado, Denise. Boa noite a todos e a todas. Nós hoje estamos aqui reunidos novamente, né, como eu estava dizendo aqui, para ninguém escutar, com o áudio desligado, para falar sobre um dos temas dos mais instigantes, os mais controversos e dos mais importantes também da teoria geral do direito. Que a gente vai falar sobre os fundamentos do direito, né? E eu trouxe essa música do Rapa porque talvez ela nos mostra como é difícil no dia a dia nós nos comportarmos de maneira racional quando se trata de atribuir o justo, de se atribuir o devido a cada um, porque há narrativas, há percepções, e essas percepções também são pontuais, são parciais, e são essas parcialidades, são essas imperfeições nas narrativas que a gente verifica, que a gente vê no dia a dia de um processo judicial, por exemplo, né? Nossa realidade jurídica. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Na aula passada a gente reservou justamente para vocês conseguirem ler os dois textos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu deixei também um vídeo lá do professor Michael Sandel sobre a aula inaugural dele do curso de Justiça. Ele é professor de Harvard, então vocês têm o privilégio de contar, né, inclusive todas as aulas desse curso de Justiça dele estão disponíveis no YouTube de forma gratuita. Então, quem gostou já da primeira aula pode até assistir às demais, certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre aquilo que a gente considera os fundamentos do direito. E nessa perspectiva, a gente precisa iniciar justamente falando sobre o que vocês entendem como fundamento. E para que isso seja respondido, nesse momento inicial, eu queria lançar essa provocação. Por que vocês acham que nós devemos obedecer às leis? O que é que há de especial nas leis que nos força a que nós prestemos obediência a elas? O que é que vocês acham? Por que é que a gente deve obedecer às leis? E aí? Qual a primeira coisa que vem à mente quando a gente pergunta isso? Boa noite. Oi, boa noite. Eu acho que é porque a gente acredita que as leis, elas são postas para trazer algum tipo de harmonia para o convívio social, então obedecer elas é o que nortearia esse melhor convívio. Então, a obediência à lei, ela é importante porque termina facilitando o convívio entre as pessoas. Sim. Perfeito. Paulo levantou a mão, professor. Oi, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acredito, assim, que pegar um gancho com o que está no texto, um dos textos, que ela, obedecer às leis, conserva a sociedade. Conserva a sociedade em que sentido? Como ele coloca, né? Acho que se mantém as relações sociais, se estabelece as normas dessa forma. Perfeito. E sem a existência delas, viraria uma anarquia, de certa forma, um descontrole, algo desse tipo. Isso casa, inclusive, com que... quem foi que comentou agora há pouco? Eu não estou vendo a tela. Larissa. Pronto, Larissa. Muito bem. O que Larissa falou, né? A ideia de conservação, de manutenção das relações sociais, né? Então, de alguma forma, a obediência à lei nos traz uma certa segurança, né? Em relação à manutenção desses laços de civilidade. O que mais?
Por que nós devemos obedecer às leis? Professor, nos comentários colocaram que, porque se não obedecer haverá punição, ou você Isso. pode ser preso também. Perfeito. Então, um dos motivos mais palpáveis assim é para que a gente não se submeta às sanções, né? Então, nós devemos obedecer às leis porque nós não queremos a punição, não queremos a sanção jurídica, seja ela o pagamento de uma multa, quando a gente infringe uma regra de trânsito, né? Ninguém gosta de pagar multa. Seja ela a prisão, quando se comete um crime mais grave, seja ela uma restrição, por exemplo, a impossibilidade de você dirigir, porque teve a sua carteira cancelada, suspensa, em razão de várias infrações de trânsito, né? Então, esse é também um motivo. A gente teme a sanção. Então, nós não devemos obedecer à lei. Isso saindo do aspecto mais generalista, mais coletivo, de manter a ordem da sociedade, para o aspecto mais individual, mais particular, de que a gente não quer se submeter a sanções. Esses são motivos geralmente colocados para essa obediência. Aí eu pergunto a vocês, por que nós devemos obedecer leis injustas? Se é que devemos. Alguém acha que não devemos obedecer a leis injustas? Diga aí. Alguém levantou a mão para me salvar. Boa noite, professor. Fui eu, Rebeca. Oi, Rebeca. Professor, eu acho que Pode falar. todos os movimentos sociais importantes, ou aqueles que trouxeram algum ganho para a humanidade, por exemplo, como o sufrágio, vieram a partir da quebra de uma lei, ou, vamos dizer assim, não desobedecendo, mas enfrentando uma lei que era injusta. Como, por exemplo, foi, né, o das mulheres não poderem votar. E que hoje nós estamos aqui podendo votar graças a elas que foram contra essa lei, foram contra essa tendência. Perfeito, Rebeca. Então você está colocando aqui uma discussão de que as leis podem ser rechaçadas, podem ser enfrentadas, porque elas deixam de atender aos anseios da sociedade. E você quis ser sutil, assim, não que se trata de desobedecer, mas há movimentos que realmente pregam a desobediência, né? A chamada desobediência civil. Na Índia, o movimento que foi capitaneado por Gandhi, por exemplo, em que é que consistia? Gandhi pregava a desobediência civil, mas ao mesmo tempo se sujeitava às punições. Que coisa esquisita, né? Que desobedecem ciente. Sancionadas, elas eram punidas. A injustiça dessa hoje eu não estou lá. Professor, civil. Professor, licença, tá cortando muito. Não tá dando para entender nada. Isso, aqui também. Por exemplo... Vixe, ele não tá escutando a gente, não, eu acho. Crimes até mais...
são adeptos da... Ele está contra a lei. Professor, o senhor está escutando a gente? Deles, ele não se submete à sanção de forma voluntária. Sim. Está falhando, está cortando. Está cortando, já faz uns minutinhos. E Foi a partir do momento que você estava falando sobre desobediência civil. Aí começou a ficar bem ruim a conexão. Mas... Certo, Sara. Mas me escutaram falar sobre Gandhi, sobre David Thoreau, ou não? Professor, depois daí falhou tudo, aí ficou cortando muito, ficou muito picotado o áudio, não deu para entender nada. Só Gandhi, professor. Acho que a gente escutou só até Gandhi. Pronto. Certo. Então, vou tentar falar um pouco de novo, né, sobre o que eu estava explicando. A desobediência civil, na verdade, ela deve sujeitar o infrator à sua sanção, à sanção correspondente à infração, né? Era assim que Gandhi pregava na Índia e, por exemplo, se sujeitava, inclusive, às sanções sob a expectativa de que as pessoas punidas, a partir de leis injustas, demonstravam, na verdade, a injustiça dessas leis, ou a desconformidade, a desproporcionalidade dessas punições, né? Então, com isso, se demonstrava a vilania dessas leis injustas, certo? Da mesma maneira como a gente vê sendo apregoado por David Thoreau, né? Aquele autor do textinho que fica na parede da promotoria, que escreveu um livro sobre desobediência civil e nele defendia que aquele que se submete às sanções pelo descumprimento de leis injustas está coberto de justiça, né? Está coberto de... A sua ação está referendada pela própria justiça, certo? Então, o que a gente verifica a partir desse plano inicial é que a justiça termina sendo, de um lado, responsável pela obediência às leis, porque eu obedeço às leis porque elas me passam a sensação do justo. Porque com elas a justiça se estabelece a partir do momento em que eu acredito que, havendo harmonia, eu tenho ambiente para frutificar a justiça. Mas, por outro lado, a justiça também termina nos impelindo a uma posição contrária às leis ditas ou reputadas como injustas, né? As leis que são, de alguma forma, não desejadas ou que se mostram absolutamente inadequadas no momento atual, certo? Então, existe essa divergência inicial para a gente encarar o problema do fundamento do direito, certo? Bom, agora a gente vai retomar, justamente a partir desse questionamento inicial, a ideia de justiça como fundamento da ordem jurídica, certo? Então, o que é tido como o fundamento poderia ser algo transcendental, né? Algo espiritual. A gente obedece à ordem jurídica porque assim Deus quer. A gente obedece à ordem jurídica porque eu tenho a sensação de que assim é melhor, né? Então, eu tenho a intuição de que assim é melhor. Ou então eu obedeço à ordem jurídica porque eu tenho medo da punição. Eu tenho medo do chefe da tribo que impõe essa ordem e, se eu não cumprir, eu vou ser ou expulso daquela comunidade, ou eu vou sofrer chicotadas, ou eu possa ser até morto, né? Em razão desse descumprimento. Então, vejam que a gente tem fundamentos iniciais de temor,
de reverência a uma entidade superior, né? Então, há razões místicas ou há razões de obediência à lei do mais forte para fundamentar a obediência à norma jurídica ou a uma ordem jurídica. Mas eu posso ter também, e é aí que a gente vai centrar o estudo da aula de hoje, a justiça como esse fundamento. Enquanto a ordem jurídica ela puder ser casada, né, pudesse coadunar com a justiça, eu tenho razões para obedecê-la. Quando não, essas razões são colocadas em xeque, são colocadas em discussão, certo? Bom, e qual é a função da justiça? Qual é a função da justiça como fundamento da ordem jurídica? Segundo Javier Vada, é justamente assegurar o devido a cada um, tá certo? E aí, vamos começar justamente enfrentando esse capítulo do livrinho que eu trouxe para vocês, né, de Javier Vada, que é o direito, o capítulo sobre a justiça. E eu peço que vocês falem sobre o texto, o que é que vocês entenderam, ou do que é que vocês discordaram, algumas questões que possam ser importantes de serem colocadas nesse momento. Diga aí, o que é que vocês acharam do texto? Alguém se propõe a discutir o texto? Opa, Leila. Pois não, Leila? Professor, eu achei muito interessante a abordagem dele sobre a justiça, principalmente porque, assim, eu, pelo menos, tinha um ideal de justiça, sim, de corrigir, né, as disparidades sociais. E, na verdade, ele desmistifica totalmente isso quando ele diz que... Eu não me lembro ao certo como é que a passagem, mas ele fala algo tipo, a justiça não é para dar a cada um que ele necessita, ou o que ele anseia, ou o que ele deseja. É o que é dele. Tipo, isso. Não, tipo, se é pouco, se é muito, isso não me interessa, né? E, tipo, eu fiquei, nossa, eu realmente tirou uma venda dos meus olhos sobre isso. Eu fiquei um pouco chocada. Mas depois eu entendi direitinho. Perfeito, é muito boa a sua colocação. De fato, ele até simplifica demais, né? Quando a gente diz, não, o justo é aquilo, a gente vai buscar uma justiça, um caráter até metafísico para a justiça. Não, abandonem isso. Nem tampouco o justo é apenas aquilo que se dessume do direito positivo, né? Paulo. Pronto, eu achei o texto também bem interessante, assim, o que ele traz, mas me veio, assim, uma inquietação em relação ao que ele determina, né? Dar o que é seu. Sim. Mas se o que é meu é dado, alguém determinou isso. Isso. Pode existir uma injustiça nisso aí. Perfeito. Eu compreendo isso. Perfeito. Mas ele disse que quem é que vai dar quem é que vai dar, quem é que vai definir esse dado? Quem é que vai definir esse esse direito que cabe a cada um? O devido de cada um. Quem é que vai definir? Seria os juristas e os políticos, de certa forma? Mas eles escolhem de onde? É do direito natural? Do direito natural. Muito bem, Sara. E aí é que existe um problema, né? Uma discussão, vamos dizer assim, em relação a essa sua teoria, a teoria de Hervada. Quando ele coloca essa responsabilidade em cima do direito natural, ele supõe que haja direitos naturais, né? Eu não sei se vocês se lembram naquele texto que eu coloquei para vocês de Yuval Harari, né, de Sapiens, retirado de Sapiens. Harari, por outro lado, ele é contrário à ideia de direito natural. Ele diz, olha, o direito não é natural, o direito é uma invenção humana. E Hervada se sai dessa pegadinha de dizer, olha, mas vamos lá. E se o direito, a gente via que a lei é injusta, por exemplo, Rebeca fez menção, a lei
a lei brasileira, né, o direito brasileiro, até a década de 30, não reconhecia às mulheres o voto, o direito de voto. Esse ordenamento jurídico, essa ordem jurídica poderia ser tomada como justa, né? E aí, qual é a saída de Hervada nesse caso? Vocês prestaram atenção? Vocês conseguiram identificar? Ele diz o seguinte, que nesse caso, o direito positivo é que é injusto, porque não soube captar o direito natural. Ele não consolida um direito natural, que seria o direito de voto indistintamente para homens e mulheres, né? Pois não, Paulo? E aí, nesse caso, ele estaria certo, porque se a gente pegar a ideia de direito natural, a liberdade, enfim, do ser humano é independente se é homem ou mulher. Então, a igualdade também seria um fator importante, pelo menos na determinação do que é justiça ou justo. Perfeito. Mas a grande dificuldade que a gente vai encontrar a partir dessa ideia é saber o que é direito natural. Por exemplo, é direito natural a propriedade? Para os iluministas, né, para os grandes pensadores dos ideais burgueses, que terminaram também sendo os teóricos que motivaram as revoluções burguesas do século XVIII e XIX, a propriedade é o direito natural. Certo? Mas aí, quem não tem propriedade, ele fica destituído do reconhecimento desse direito, né? Se é um direito natural, por que a propriedade ela é própria de algumas pessoas e não de outras? Aí é que surge a crítica ao modelo jurídico capitalista, né? De que já nos falava o professor Alisson Mascaro, né? Se o direito é entendido, o direito como é entendido hoje, ele é fruto do capitalismo, desse modelo capitalista, e, portanto, ele vê como naturais aquilo que interessa a esse sistema econômico, particularmente. Então, é conveniente reconhecer a propriedade como direito natural. Se a gente observar as obras dos autores liberais clássicos, eles vão dizer lá de forma muito despudorada, olha, o direito de propriedade é o direito natural porque ou você fez por onde obter aquele patrimônio, ou os seus antepassados tiveram esse mérito. Então, você herdou por herança, mas porque foi fruto, né, do esforço dos seus antepassados, certo? Então vocês veem que a história do direito natural é complicada, né? Mas, de todo modo, a Hervada resolve essa situação da justiça de maneira simples, dizendo o seguinte, olha, o que a função ou o papel da justiça é justamente dar o devido, né, assegurar o devido a cada um. Aí vocês vão perguntar, mas isso não é essencial. O essencial é saber qual é o devido. Aí ele diz, o direito natural é que vai reconhecer isso. O devido já está reconhecido. Aí eu pergunto a vocês, a justiça, ela ocorre antes do direito ou depois do direito? Em outras palavras, a justiça intervém para definir o que é devido a cada um ou a justiça intervém após essa definição? Letícia já está respondendo aqui, que a justiça... Depende do direito. Depende da sua compreensão do direito, né, Paulo? Isso. Mas a partir da compreensão de Hervada, como o Letícia colocou aqui, a justiça sucede o direito, porque o direito já é o devido, certo? E a justiça apenas vai assegurar esse devido de cada um. É porque no texto ele coloca, não, professor, que vem o direito natural, a justiça e depois o direito positivo. Aí, ou seja, ele está no meio entre um e o outro. Certo. Mas
por vezes, o direito positivo não acolhe o mandamento justo, né? Termina, por isso, sendo responsável por leis injustas. Deixa eu ver aqui os comentários. José Mendes, depois do direito natural e o direito positivo. Isso. E aí, só com esse porém, né? Que, por vezes, a justiça termina não sendo acolhida pelo direito positivo. O direito positivo nazista, por exemplo, ele via como algo defensável o extermínio em massa dos judeus, né? A separação em guetos e depois a realização de experiências, o confinamento em campos de concentração e assim por diante. Letícia colocou lá em relação ao direito existente, né? E Nicole concorda, porque o justo não parece justo para todos, mesmo tomando a mesma noção do direito. É outra questão que a gente vai ter que discutir na aula de hoje. Não apenas na aula de hoje, mas por toda a vida de vocês. A gente tem uma mesma norma jurídica e sobre ela existem várias possibilidades de interpretação. Como é que a gente vai definir qual é a interpretação mais justa? Né? E isso vai nos interessar a partir do enfrentamento dessa questão, de saber o devido de cada um. Se a norma não define com o máximo de segurança o devido de cada um, como é que o jurista vai balizar, eu digo o juiz, ou mesmo o legislador, como é que ele vai balizar a sua escolha? Né? Esse é o grande desafio que Kelsen vê nessa definição do atribuível a cada um de forma individual, de forma particular ou justa. E é por isso que Kelsen diz, olha, a questão de justiça não cabe na teoria pura do direito. Eu posso tratar das várias respostas ao que se considera justo ao longo da história, mas não posso dizer o que é justo para todos. Isso é uma matéria da política jurídica. Certo? E aí, pessoal, aproveitando, né, o que até o vídeo, eu não sei se vocês viram, chegaram a ver o vídeo do professor Michael Sandel, que eu coloquei, pois é, Letícia já disse aqui que gostou, né? É bom a gente ter contato com esses professores, né, que a gente vê como a aula ela funciona de forma muito mais interessante quando ela parte de alguns casos concretos. E o caso concreto, o caso hipotético mesmo, mas um caso que poderia ser sentido, poderia ser vivido na vida real, né? É o do condutor de um trem. Então, ele está conduzindo um trem, verifica, se apercebe que o trem está sem freio, e aí ele tem duas opções. Ele vai por um caminho, tem dois caminhos lá na frente que ele pode seguir, né? Um deles vai terminar matando uma pessoa que está no trilho, está lá trabalhando, né? E no outro trilho eu tenho 5 pessoas trabalhando e que vão ser mortas se eu tomar justamente aquela direção. E aí ele começa a discutir qual seria a postura mais justa desse maquinista, já que ele não pode parar o trem. O trem não pode ser parado, o freio não funciona mais. E o interessante é que ele colhe as opiniões, né? Deve ser, inclusive, as opiniões que vocês devem ter também adotado, né? E que o sacrifício de uma só pessoa é a medida mais justa. Por quê? Porque eu estou matando apenas uma pessoa e salvando 5. E, numericamente, pelo menos, o benefício é maior do que o malefício. Certo? O que é que vocês acham? Vocês teriam contrapontos a esse argumento? Ou todos concordam com esse tipo de postura?
Todos, então, reconhecem aqui que adotariam a mesma saída de salvar 5 pessoas e matar apenas uma? Maria está dizendo, é difícil refutar. Deixa eu colocar um ingrediente extra aí. Vamos supor que essa pessoa que seria sacrificada fosse o pai do maquinista, que também trabalha na mesma estação, né? Então, vocês optariam por sacrificar o próprio pai, porque seria só uma pessoa, e salvar 5 desconhecidos? Sara já está dizendo aqui que é complicado. Maria já está discordando, né? Pois é. Pois é. Então a gente já começa a pensar, bom, mas se fosse meu pai, eu salvaria meu pai e mataria 5 pessoas. Aí o seu argumento já começa a ser colocado em xeque. Porque se você está salvando 5 pessoas por questão numérica, e nessa outra situação você está salvando seu pai, que é apenas uma, matando 5 pessoas, mesmo que desconhecidas, o seu argumento começa a ser alvo de desconfiança. Pois não, Letícia? É porque, professor, desde que eu assisti o vídeo, eu fiquei me perguntando assim, tipo, a ideia realmente de decidir sobre a vida de alguém. Eu não me sinto Deus para decidir quem morre e quem vive. Então, moralmente correto não seria ele seguir o caminho dado pelas pessoas que lidam com o trem? Porque geralmente o condutor só conduz. Aí alguém faz, você segue daqui até aqui. Então, tipo, moralmente não seria correto ele continuar? Muito interessante a sua colocação. Mas aí, veja só, a omissão também tem as consequências, tem suas consequências. Uma coisa seria, poxa, eu não pude fazer nada porque não me cabia, por exemplo, o controle da bifurcação, né, de saber se eu iria por um caminho ou por outro, coubesse a outra pessoa. O maquinista não podia fazer nada. Mas nessa situação, nesse exemplo, ele pode fazer essa escolha. Então, de alguma forma, ele também escolhe se omitir. E se ele escolhe se omitir, é como se fosse, não, maktub, né? Estava escrito, é o destino, é a sorte, é o azar, eu não posso fazer nada. Pode sim, você pode intervir na realidade. A omissão também tem suas consequências. E no momento em que ele se omite, ele está assumindo as consequências desse ato homicídio. Certo? Rebeca levantou a mão. Professor, só para fazer um comentário, não sei se vai ser pertinente, mas o livro Justiça, né, do professor Sênio, ele adora botar essas situações para deixar a gente pensando. Ele fala, você é contra... Isso mesmo. Você é contra a tortura? Aí você pensa, claro que sim. Mas nessa situação, aí você fica super confuso. Mas um dos pontos que talvez dê para explicar essa situação do bonde é o utilitarismo, né? Isso. Que a felicidade maior é que importa, né? Exatamente. Às vezes, para tomar uma decisão nesse sentido, levando em conta o utilitarismo, mas eu não sei, então não... Mas veja, qual é o problema que não apenas o professor Michael Sandel, mas outros pensadores vão enxergar no utilitarismo? O utilitarismo basicamente defende, olha, uma sociedade é justa desde que a maior parte da sua população se encontre albergado pela justiça, se encontre feliz, né? Realizado, plenamente atendido nos seus interesses fundamentais, nos seus interesses básicos. E a gente fica um pouco com dificuldade em refutar isso, né, pessoal? Se eu faço uma pesquisa de opinião e 90% das pessoas estão felizes numa sociedade, eu posso dizer, tá aí uma sociedade justa, mas quando eu observo os 10%, se eu me deparar com 10% que são escravizados, há possibilidade de a gente encarar justiça numa sociedade em que 10% de sua população sejam pessoas escravas, né?
Então, aí eu começo a ter um certo desconforto para discordar do utilitarismo. Porque não basta que a maior parte da população seja tida como feliz, né? Como atendida em suas necessidades fundamentais. Mas eu preciso garantir a todos essa possibilidade, certo? Sara e depois Letícia. Um comentário bem rápido. É justamente aquela importância de enxergar a qualidade daquela situação, né? Não somente a quantidade em si. Tem que enxergar todo o contexto, o complexo, Perfeito. as consequências com relação à subjetividade, à qualidade, enfim. Perfeito, Sara. Agora, o que o professor Michael Sandel também coloca é que essa postura utilitarista, ela se filia ao que ele chamou de consequencialismo, né? Então, a gente faz opções, a gente faz escolhas de avaliação das coisas ao longo da nossa vida, pode ser a partir das consequências. Nesse caso, qual a consequência? Matar 1 ou matar 5? Aí diz, bom, matar só 1 é menos danoso, porque vai prejudicar apenas uma vida, do que matar 5 pessoas. Eu estou vendo o quê? A consequência. Mas ele propõe uma outra saída, que é, não nesse caso específico, porque ele não propõe uma saída mais exata, ele só nos coloca o problema para que a gente possa se sentir mal mesmo, né, diante dessa perplexidade. Por exemplo, seria algo a se considerar também se eu tivesse lá um jovem de 20 anos e 5 idosos na outra ponta da linha, da linha férrea, né? Aí, em um pensamento, em uma das possíveis reflexões do maquinista, eu poderia dizer, eu prefiro salvar um jovem apenas, mas que tem uma expectativa de vida muito maior do que esses 5 idosos, já está lá no final da vida, né? Então, coitado do idoso, né? Então, isso também poderia norteá-lo, certo? Letícia. Só quando ele começou a dar esse exemplo, né, eu falei, óbvio que eu salvaria os 5. Mas aí eu lembrei do caso dos exploradores de caverna, que se não me engano eram tipo, acho que, digamos, 6 pessoas na caverna, e aí eles tinham que matar uma pessoa para os outros 5 sobreviverem. E aí eles matam o cara, né, ingerem ele, e aí tipo, eles são julgados culpados no final do livro. Então, aí eu fiquei, bom, então, qual é a resposta certa no livro? Talvez a gente não tenha respostas certas, né? Aí você vai dizer, poxa, então o que a gente está falando aqui, né? O que a gente está fazendo nessa aula? Lembrem-se que a filosofia do direito não é uma disciplina dogmática, né? Então, a gente está praticando exatamente a zetética. A gente não tem um ponto de partida, certo? E nem tampouco a gente precisa ter uma definição de qual a medida mais correta. O que a gente precisa fazer, enquanto juristas, é fazer uma avaliação da postura do maquinista. Então, você como juiz, qual seria a sua postura diante desse caso? Tanto quando o maquinista opta por matar apenas uma pessoa ou quando ele opta por matar 5, certo? Pois não, Isaac? Com relação ao que Letícia falou da caverna, esse caso deles terem que sacrificar uma pessoa para o resto sobreviver, não se encaixa aquela questão da necessidade, não? Que a gente como se fosse um estado de necessidade, né? Então, assim, a pessoa não tem outra opção, e no caso dos Exploradores de Caverna, um livro que eu, inclusive, recomendo, né, de Ian Fuller, outro professor norte-americano. Vejam que nos Estados Unidos é muito mais comum a gente guiar as aulas a partir de casos concretos. E para nós é muito mais interessante, né? Eu podia falar aqui para vocês como faço em várias aulas, né? Infelizmente a gente não tem como fazer em todas as situações, mas vamos falar aqui sobre o que é justiça comutativa, justiça distributiva. Não. A gente vê um caso concreto e vê, poxa vida. O professor Michael Sandel até coloca
um complicador. Tudo bem, vocês que geralmente admitiram que sacrificar uma só pessoa é mais interessante ou é mais justo do que sacrificar 5, se você não fosse um maquinista, mas se fosse alguém lá de cima da ponte e olhasse aquela situação, meu Deus, vai acontecer um desastre, né? E aí, qual a sua maneira de intervir? Você olha assim para o lado, vê um gordão, às vezes, poxa, se eu empurrar esse gordão, ele cair na pista, o trem vai parar e vai salvar aquelas 5 pessoas. Da mesma maneira, eu estou sacrificando apenas um para salvar 5. O que é que há de diferente nessa postura do cara em cima da ponte da postura do maquinista ao escolher sacrificar apenas um? Pois não, Rebeca? Professor, ao meu ver, a diferença é que o rapaz que estava na ponte, que, vamos dizer, que eu iria jogar, não tem nada a ver com a situação, ele não iria morrer, né? Alguém lá de baixo iria morrer, mas ele que estava lá em cima não iria, então eu estaria impondo esse destino a ele, não é justo, porque ele não tinha nada a ver com a situação. Então, no meu ver, não é muito justo, É não. difícil, mas vocês vejam que como é fácil como é difícil a gente se postar diante de um caso concreto ao atribuir o justo. Pois não, Letícia? Mas, professor, no outro caso, você também impõe a pessoa que estava no outro trilho. Exatamente. Não era, Aquela pessoa ali não quer morrer, não, certamente. Justamente. Tipo, ela não é a rota que o trem deve seguir e o condutor vai desviar para bater nela para salvar outras 5. Então, o cara de cima da ponte, eu acho que ele podia fazer o seguinte, ele disse, não, eu vou me sacrificar porque aí eu não estou colocando nem a vida de ninguém em risco, apenas a minha, né? E aí salva as 5 pessoas. Pronto, é a melhor saída. E aí seria lembrar... Acho que a tendência é não fazer nada, né? Deixar, já ia acontecer se você não estivesse lá, não ia mudar nada. Então, eu acho que tem até experimento. Pois é, mas... A maioria não faz nada disso. Deixa acontecer, porque se você faz, aí você matou a pessoa. Alguém. Tipo aquela música de pagode, né? Deixa a vida. Não, deixa acontecer, porque na época de vocês não. Naturalmente, né? Bom, inclusive tem um filme que fala que é No Coração do Mar, não sei se o senhor já assistiu, que é não. Tipo contando, não é verdade, mas é contando a verdadeira história por trás do romance Moby Dick lá, aquele da baleia. Interessante. É uma versão pesada de Moby Dick. Aí eles Como é o nome? No Coração do Mar. No Coração do Mar. Vou procurar. procurar. Na Netflix. Vou procurar. Na Prime Video, um dos dois. Pronto. Aí eles estão no barco, no bote, salva-vidas, já todo mundo morrendo de inanição, desidratação. Aí são 3 botes. Aí um dos botes que está o capitão, eu esqueci o nome dele, Pollard. Aí eles fazem um sorteio com um palitinho para decidir quem vai morrer para os outros sobreviverem. Aí, nessa hora, a pessoa que é sorteada aceita que vai morrer. Pronto, foi eu, não sei o quê. Tem um até que tenta salvar. Não, mas não pode, não é justo, vamos fazer de novo, não sei o quê. O cara, não, tem que ser eu. Aí, essa própria pessoa que não queria que o sorteado morresse, vai e se mata na hora. Aí... Interessante, Isaac. Esse é o mote justamente do caso dos exploradores de caverna, que, por sua vez, é baseado em um caso judicial que aconteceu na Grã-Bretanha no século XIX e que também é retratado nesse livro aqui de Michael Sandel, né? É muito interessante essa discussão. Mas Sandel ainda fala sobre uma outra possibilidade. Vamos supor que chegue no hospital, cheguem 5 pessoas que estão gravemente feridas e você é o médico para atender essas 5 pessoas. Você, verificando o estado delas, percebe que não tem como salvar as 5 pessoas porque você tem que dar atenção a cada uma de forma específica, né? O que é que você vai fazer? Você vai atender aquelas pessoas
mais graves, que talvez não tenham chance nem de sobrevivência, ou você deixa aquelas mais graves morrerem para atender justamente aquelas pessoas que têm mais chance de se salvar. Infelizmente, essa é uma realidade de muitos médicos no nosso país, né? De fazer a verdadeira escolha de Sofia em relação a quem vai se salvar, a quem vai ser sacrificado. Foi o que se experimentou, por exemplo, de forma horrível lá em Manaus, em relação à falta dos respiradores, quando havia tantas pessoas precisando do oxigênio em razão das complicações do Covid, né, no ano passado. Aliás, esse ano. Vamos lá. Alguns comentários aqui. Eu também gosto dessa música, Bárbara. Letícia disse, não sejam maquinistas de bondinho. Não tem problema, porque a gente vai se deparar com esses desafios, mesmo sem ser maquinistas. Vocês vão ser algo pior do que maquinistas de bondinho, né? Nas suas vidas profissionais, tem muitos outros desafios. Bom, inclusive tem um dos alunos, né, coloca, não, eu poderia pegar o que estava em estado mais grave e dar os órgãos dele para salvar os demais, né? E aí o professor até disse, e se eu pegasse uma pessoa que estava lá apenas para, eu vim aqui só fazer uma doação de sangue, então pegar informações, rapaz, esse cara podia salvar a vida de 5 pessoas. Vem aqui para a gente conversar, aí mata o cara e dá os órgãos para essas pessoas e 5 pessoas são salvas, né? Vejam o problema, o perigo do consequencialismo. Então, o que fazer, inclusive o título da obra, né? O que é fazer a coisa certa? A coisa certa a fazer não é algo simples na maioria das vezes, certo? O justo, que é uma forma de a gente encarar o que é certo fazer, ele tampouco é, muitas vezes, fácil de se perceber, tá certo? De todo modo, a gente vê como, pelo menos segundo Hervada, a função da justiça, né, como fundamento da ordem jurídica, é justamente assegurar o devido a cada um, certo? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Ok. Agora, para que a gente possa... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar aqui a gravação